Eu quero ministrar hoje sobre um tema que, para mim, é muito importante quando se fala sobre liderança. Fale comigo, na mesma frequência. É sobre isso que eu quero falar hoje no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 24. Para mim, esse ano tem sido um ano muito distinto. Claro, todos os anos são diferentes. Abrindo o texto de Números 14, 24, olha aqui para mim, por favor. Nós entramos o ano no Projeto Vida. O Projeto Vida fez 31 anos, né? Estava até falando para o Leandro sobre isso. Pastoreio lá, claro, desde o início. E todos os anos nós temos uma proclamação. Esse ano é o ano da influência. Mas a palavra da liderança, a palavra é frequência. Nós temos duas palavras, influência para a igreja toda e os líderes também, mas quando eu estou com meus discípulos, a palavra é frequência, na mesma frequência. Essa palavra ela vem no dia 31 de dezembro, o culto profético é liberado sobre a igreja, e quando eu pregava, Deus me levou muito sobre Caleb, que é hoje o texto que eu vou ler hoje, que é para mim uma palavra que está ecoando muito esse ano, especificamente para mim, quando você quer transbordar, quando você quer além da borda com menos esforços. Porque a grande questão é que a gente trabalha muito, sim ou não, gente? Trabalha muito, e trabalhar muito não é problema. O problema é a sensação de muito trabalho com pouco resultado. É a sensação de que você está agora já estamos já aqui, quarto mês do ano, e você olhar para trás e falar, meu Deus, eu não estou conseguindo achar o veio, eu não estou conseguindo perceber, não está dando para encontrar o caminho, né? Aquela frequência que a gente consegue resultados com menos esforço, até porque esse é o propósito de Deus, não é você fazer certo, mas sim crer certo, porque fazer certo é muito trabalhoso, mas o crer certo é você abrir o caminho para poder continuar o que a Bíblia já está falando. É você achar a frequência. Quem quer achar a frequência do teu ministério hoje? Eu quero falar muito sobre isso hoje. Eu quero, em nome de Jesus, peço ao Senhor que use essa palavra para nos ajudar a gente poder dar uma avançada, gente. Você sai dessa conferência, tua casa, tua empresa, teu ministério, tua célula, tudo vai fluir em nome de Jesus. Números 14, 24 diz, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito. Preste atenção nessa parte, não é conhecida, mas eu quero enfatizá-la. E perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu vou ler mais duas versões diferentes aqui. Quanto ao meu servidor Caleb, já que um outro sopro, olhe bem, ele tinha um outro sopro nele, estava dentro dele, plenamente atrás de mim, eu o farei vir até a terra onde ele vem, lá, sua semente a herdará. Uma última versão, mas quanto ao meu servo Caleb, como esteve com ele um espírito diferente, e me seguiu plenamente, então eu trarei para a terra na qual ele lá chegou, e seus descendentes os expulsarão. A pergunta é muito objetiva. As pessoas à sua volta, elas estão na mesma frequência que a sua? Pensa um pouco sobre isso. As pessoas à sua volta, seu matrimônio está na mesma frequência que você? A sua equipe, de alguma maneira nós temos equipe, nós influenciamos pessoas. Às vezes até que se você não delegou uma equipe, mas tem pessoas que elas seguem você, elas caminham com você. Sabe por quê, gente? A falta de frequência, ela está arrastando muita gente para o abismo da solidão e fracasso. Quando eu falo sobre ministério, não só pastores, mas liderança, é o que você está aqui buscando transbordo para a tua vida, essa falta de frequência leva muitas pessoas a uma solidão. E o fracasso, e também, claro, o fracasso ministerial. É como se você imaginasse um exército confuso, que recebeu uma ordem confusa, que o capitão mandou entrar na guerra, só que na madrugada, de repente, percebeu que todo mundo estava lutando contra si mesmo. Essa é a sensação que eu tive, profética, da igreja brasileira, me inclui, inclusive, de olhar uma igreja que ela está degradando entre ela mesma. Um exército que perdeu a frequência, que não está conseguindo entender o capitão, não está conseguindo entender a direção, e por isso a gente está meio perdido nesse objetivo da frequência, até mesmo da posição que nós ocupamos. Todo mundo aqui que tem filho, levou filho para jogar bola, quando é muito pequenininho, você já viu como é que funciona, né? Eles quando estão ali com 3, 4, 5 anos, estão novinhos, né? Começa a jogar no campo, né? A bola vai todo mundo. A bola vem, vai todo mundo. E pior quando ele não sabe nem qual time que ele está. Eles vão, né? Eu me lembro dos meus meninos, né? Soltava, eles iam atrás da bola. No final estão chutando para outro gol, que é contra, né?
E a gente tem hora que parece também menino, a igreja está meio desse jeito, está todo mundo correndo para o mesmo lado, todo mundo correndo para o mesmo lado, a gente está achando que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, e não é. Fala para o teu irmão, tem uma frequência. Essa sintonia, gente, essa frequência para mim, como disse, tem sido para mim um desafio, né? Então, eu diria para você que uma frase que eu gostaria que você guardasse é: ajuste a frequência antes de expor seus planos. Eu vou falar de novo. Ajuste a frequência antes de expor seus planos. Fala comigo. Ajuste a frequência antes de expor seus planos. Nós sabemos que nós líderes temos muita facilidade para receber visões. Até porque somos quebrantados e imagino que você tem vida devocional, porque sem vida devocional você não chega a lugar nenhum. Eu acho que uma das coisas que mais marcou na escola teológica não foi a teologia sistemática, não foi as teologias que eu recebi lá, mas foi vida devocional. Eu passei 4 anos morando dentro de uma escola teológica. E tinha uma coisa, acordava às 6 da manhã todos os dias. E aí eu estou hoje com 54 anos de idade, eu estava com 17 na época. Se tem uma coisa que me marcou, ainda até hoje é a mesma coisa, acordar de manhã e ter vida devocional. Me perguntaram um dia qual foi a matéria que mais te impactou. De verdade, eu disse, olha, aprendi muita coisa. Mas o mais importante foi os hábitos de estudo. Foi exatamente o fato de ter um dia, não entender que não tem como eu caminhar sem ter o meu tempo com Deus. Então, quando você tem a vida devocional, você compreende, Deus fala com você, Deus te dá direções. E nós temos muita facilidade de ter uma visão, no sentido de você ter uma palavra para alguém, você está lendo um texto, você fala, meu Deus, isso aqui é tremendo, mesmo que não é para pregar no púlpito domingo à noite, mas são coisas e verdades que Deus fala. Eu sempre digo, né, talvez até tenha dito no ano passado, mas é interessante lembrar, que quando Gideão, quem mesmo? Ele recebeu a visão de Deus, ele pediu, lembra, para molhar a lã, que alguns rabinos falam que é um manto, que na verdade não estava com o novelo, ele estava com o próprio manto que ele tirou e colocou lá na eira, e pediu, Deus, molha esse manto, molha essa lã, encharca. Ele estava dizendo o que naquela madrugada? O Senhor vai me encharcar hoje, o Senhor vai falar tudo comigo, o Senhor vai me fazer transbordar, eu preciso dessa visão, porque o desafio era muito grande. Só que quando chegou de manhã, ele falou, Deus, não briga comigo não, o Senhor não fica chateado comigo não, eu vou colocar de novo, o Senhor não precisa molhar mais o manto, eu queria que o Senhor molhasse a volta agora. O Senhor já molhou a mim, mas eu preciso que o Senhor molhe agora a minha família, o Senhor molhe agora a minha equipe, o Senhor molhe as pessoas, o Senhor molhe quem está à volta. Isso é transbordo. O que é isso? Porque você está recebendo o quê? Transbordar. Você encheu, só que você está satisfeito. Só que líder não fica satisfeito, só ele. Irmãos, tudo que Deus lhe dá é para poder transbordar para outros. Tudo. Se você entender isso, meu Deus, tua vida muda. Inclusive dinheiro. Está querendo transbordar para o meu lado aí ou não? Brincadeira, gente. Inclusive dinheiro, sabia, pastor? A gente não entende que tudo que Deus nos dá não é para poder ter só o suficiente. Deus, quando você lidera, Ele te dá mais. Porque Ele confia em você. Quando Ele confia em você, Ele vai te dar o teu dom, tudo que transborda. Então, Gideão, para a gente voltar aqui, o que ele pede? Deus, molha a minha volta, porque o maior problema de um líder não é você ser cheio, é encher a equipe à tua volta, gente. É você chegar na reunião, sair daqui, o que irmão teu que não veio nessa conferência, dá trabalho. Que tu chega lá para ele e falar, irmão, você não estava, mas senta aí que eu vou pregar para você. Depois de 2 horas, ele vai falar assim, eu não estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Por quê? Porque tem atmosfera, tem presença, tem ambiente, tem contexto, não é verdade? Por mais que você tenta passar, ele vai falar, olha que lindo, mas eu não estou sentindo o que você está sentindo. Então, qual a nossa grande batalha? É transbordar para que as pessoas à nossa volta possa ver o que nós estamos vendo, possa sentir e perceber o que estamos percebendo. Então, a falta de frequência torna a gente solitário. Eu me tornei um líder solitário por muitos anos, eu quero falar um pouco sobre isso. E isso me deu um prejuízo muito grande emocional. E, por sua vez, um prejuízo também nos resultados ministeriais. Mas não foi por egoísmo, não foi por vaidade, é porque eu não sabia. Eu não conseguia acreditar nas pessoas. Eu não conseguia liberar a chave dos ministérios na mão das pessoas. Eu queria fazer tão bem feito, e às vezes quando eu entregava na mão de alguém e fazia mal feito, eu dizia, me devolve a chave aqui, porque desse jeito é melhor que eu faça. Só que é sobre isso que eu quero falar hoje. Vocês estão dispostos a ouvir ou não? Posso continuar?
Então, a caminhada aqui é essa, né? Ajuste a frequência antes de expor seus planos. Eu não me refiro a todos pensar igual, mas desejar igual. Preste atenção nisso. Eu não me refiro a todos pensarem igual. Eu estou me referindo a todos desejarem igual. Porque você não precisa pensar igualzinho a mim. Não, até eu nem tenho essa intenção que a minha equipe inteira pense igual eu. Mas eu preciso que eles desejem igual eu desejo. Eu preciso que eles tenham uma meta que eu tenho. Eles não precisam fazer igualzinho a mim. Não precisa, eu tenho que fazer igualzinho o apóstolo, eu tenho que pregar igual ele, eu tenho que fazer o que ele faz, eu tenho que orar igual ele ora. Não! A grande bênção, querido, no ministério é a questão eclética. É a harmonia das dissonâncias. Para quem é músico sabe que é fantástico quando você sai do dó maior e você vai trabalhar em acordes com notas que não tem nada a ver com a outra, faz uma diminuta, você fala, uau! Aí você fala, que som é esse? Né? Literalmente, é de alguém que está conseguindo entortar ali, colocando notas que não se combinam e faz uma dissonância. Quem ouve fala, que harmonia linda. Isso é minha equipe, é a sua equipe. Pelo menos a minha é assim. Eles são totalmente diferentes e eu não tenho interesse nunca que eles sejam iguais a mim. Mas eu quero que eles desejem o que eu desejo. Quem está entendendo, gente? Porque senão você quebra o negócio aí. Todo mundo vai ficar igual agora, todo mundo vai vestir igual, todo mundo vai... Não, não precisa. Essa modelagem, gente, acontece com um ou outro, mas não tem nada a ver, o que importa é o que está dentro da sua equipe. Não, porque senão a gente pensa assim, aquilo ali já está igual o pastor, já está se vestindo, deve ser... Irmão, isso para mim não quer dizer nada para mim. O que quer dizer é a mentalidade desse líder, se ele está realmente desejando o que eu também estou desejando. Agora, a maneira que ele vai se comportar, ele pode ser do jeito dele. Você sabe que o esforço que a gente faz tem que ser compensado, gente. E por isso, a gente tem que ajustar a frequência. É mais leve. A sintonia, mesmo a sintonia, é mais leve. O plano da criação era o quê? Enquanto Deus governasse o reino invisível do céu, o homem governaria o reino da terra. Qual que era o projeto? Deixe-me governar através de você. É Deus dizendo para nós, eu governo aqui em cima, você governa aí embaixo. E a gente vai fazer uma parceria linda. Liga no céu, liga na terra. A gente tem esse é o plano que Deus tem para a gente. Agora, se todos governam, quem vai ser governado? A gente começa a falar sobre governo, uma autoridade nessa área, já falecido, Miles Moore. Muita gente foi impactado por ele, eu também. E é interessante que um dia eu fazia essa pergunta, eu falei, ele fala que todo mundo governa, todo mundo é líder, todo mundo é rei, todo mundo é cabeça. Eu mesmo ficava perguntando, aí vai fazer uma igreja, todo mundo cabeção. Aí um dia eu entendi o que é tão simples, né? Mas eu preciso compartilhar com você, porque pode ser que um dia você tenha perguntado a mesma coisa. Todos governam quando estão no propósito. Exemplo básico, um médico, ele governa sobre o paciente dele, sim ou não? Mas se o paciente for o rei da Inglaterra, ele continua governando ou não? Sim, no ato dele, no momento dele, no flow dele, naquela hora, meu amigo, ele é o capitão daquele local. Se ele está fazendo a cirurgia, não tem quem mande mais nele. Assim como um professor com seu aluno, não importa a patente, não importa filho de quem que ele é. Assim como você vai ver um líder religioso sobre os seus discípulos. Você pode ter um discípulo lá, desembargador e tal, mas ele é teu discípulo. E não precisa disso, não é humilhação nenhuma, mas pode ser que ele vai trazer água ali para o pastor pregar. Isso não está dizendo nada, mas está dizendo o quê? Que naquele momento ele está debaixo de governo, isso é saudável, isso é interessante, isso traz saúde. O piloto do avião, você já sabia como é que funciona, né? Ali é a embaixada dele, meu irmão. Ele manda prender, manda soltar. O piloto do avião ali em cima é com ele. Se mandou sentar, não sentou, já vi gente sendo algemado do avião, porque simplesmente não quis botar o cinto, só isso. Né? Então o que acontece é o seguinte, ali ele governa independente da patente de quem está ali em cima, porque lá ele é que é o piloto. Quem está entendendo a minha ótica aqui? Porque eu estou no meu propósito, não é questão de vaidade, não é questão de ser melhor, ser pior do que ninguém, é questão de ocupar o seu lugar. E enquanto você está no teu lugar, tenha confiança, Deus te colocou ali para governar. Só que existirão momentos que você que governou ontem, você é governado amanhã, sim ou não? Sim. Porque agora você está debaixo de quê? De uma cobertura de algum ministério, de alguma ação, de algum dom, porque senão tira de nós o corpo. Isso é frequência, gente. É quando as pedras se encaixam, quando as pessoas entendem isso. Não, eu sou pastor aí, estou dando carteirada, vou entrar, irmão, respeita. Porque às vezes o irmão que está cuidando ali da porta, ele está debaixo de ordem. E você pode ser pastor, bispo, apóstolo. Ele falou, espera, entendeu, pastor? Eu não entendo essa coisa. Não, mas eu sou, você não é ninguém. Você é o pastor. Desculpe a honestidade.
Naquele momento, aquela pessoa, eu me lembro, meu pai era bombeiro, e era porque meu pai já falecido, reformado, foi reformado do bombeiro, e eu me lembro das cenas, né, e algumas conversas, que quando a coisa pegava, o negócio ficava ruim mesmo, podia chegar a polícia, chegar a federal, chegar não sei o quê, ele só dizer, dá licença porque nós chegamos. Por quê? Porque desse assunto a gente que entende. Não tem questão de patente. Quem está entendendo isso? Pode chegar um político que dá licença, porque nós estamos salvando, e nessa hora ninguém manda, é só a gente que manda. Por quê? Eu estou no meio de um fogo, quem vai mandar? É o bombeiro que foi treinado. Então você foi treinado para algo. Você não é mal educado com ninguém, você não tem que se expor, nem impor nada a ninguém, porque tem aquele diácono abençoado também, né? Que é aproveitar o dia dele e falar, eu que mando na parada. Pelo amor de Deus, né? Respeite. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas tem a ver com o meu tema. Tem a ver com frequência. O corpo tem frequência, e essa frequência é gostosa quando a gente respeita cada um no seu chamado. Você sempre vai governar quando você estiver no teu propósito, mas não se esqueça que você vai ser governado em ambientes que pessoas estão no propósito dele. Então isso é saudável. Isso é o quê? É saudável. A história do Shalom, né? Eu rápido nisso. O que as pedras que eram tiradas lá da pedreira, não podia ouvir barulho aqui, quando estava montando o altar, fazendo a parede do templo, não podia ouvir barulho de ferramentas. Quem já ouviu esse texto aí, só para eu saber, levanta a mão para eu saber. Pouca gente? Uau! Estuda sobre a construção do tabernáculo, e você vai descobrir que quando as pedras eram tiradas lá da pedreira, a Bíblia fala que aqui na montagem não pode haver barulhos de ferramentas de ferro. Por quê? Porque aqui tinham que ser encaixadas. O barulho é só lá na pedreira quando quebrada. Agora a pedra, do jeito que chegou, ela tem que achar o lugar dela. E quando as pedras eram encaixadas no altar para o sacrifício, era chamado Shalom, sabia? É uma das raízes da palavra paz. Porque uma igreja, quando as pedras são encaixadas sem barulho, sem fazer força, você está entendendo? Tem paz naquela igreja. Oh, meu Deus, né? Que coisa. Tem frequência. Gente, fica tudo mais leve, agradável. Tem ninguém, eu tenho que estar ali, eu tenho que fazer ali, eu tenho que... Tem nada. Você está cumprindo aquilo que você nasceu para fazer com alegria. Parece pejorativo, parece exagero, mas de verdade não tem ninguém maior no reino, gente. Não tem. Eu estou aqui pregando hoje, sim, eu sei, me sinto muito bem, porque é o meu chamado. Mas acredite, não existe essa coisa, existe a plenitude de você estar no lugar que Deus chamou você para realizar, e seja bom naquilo que você faz, seja excelente. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Fala para o teu irmão aí, seja uma autoridade no seu propósito. Fala para ele. O que é potencial? Potencial é uma habilidade dormente. O que é potencial? Vocês estão engolindo barriga, vão aí. O que é potencial? Potencial é uma habilidade dormente. Tudo que você pode ser, mas ainda não se tornou. Isso é potencial. É tudo que eu posso ser, mas ainda não me tornei. Eu estou no processo. Eu citei Miles Monroe porque existe um entendimento dele, repetido por muitos pastores, e ele foi realmente um cara que nos abençoou muito, que ele dizia claramente, não precisa tirar Adão, Deus não precisou tirar Adão do jardim para matar ele. Assim como você precisa tirar o quê? Se você tira um peixe da água, ele precisa matar ele? Se você tirar uma árvore da terra, com raiz e tudo, ela precisa matar, botar fogo? Não. Com o tempo ela vai morrer. Então ele tinha uma base que eu entendo muito sobre, eu percebo muito que tem a ver com a nossa caminhada, da nossa frequência. Uma pessoa fora do propósito, ela morre. Agora o ministério dentro do propósito, ele tem vida. Ele tem vida, ele não tem que fazer força, a coisa vai, a árvore dá fruto, o peixe nada, e Adão seria um homem lá feliz. Por quê? Porque Adão, só matar Adão, só tirou ele do Éden, gente. Tirou ele do lugar, ali onde tinha vida, e ele morreu por isso. Porque ele foi arrancado de um lugar onde dava vida para ele não teria enfermidade, etc, etc. Então, ter uma vida devocional é o fundamento para o sucesso ministerial.
É você ter raiz na tua vida, é você realmente compreender que você não tem escolha. Se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, a gente tem que compreender, como o apóstolo Paulo falava a esse respeito sobre os rudimentos, sobre os pecados. Ele falava, se você ressuscitou juntamente com Cristo, então pense nas coisas do alto. O que Paulo está querendo dizer? Meu Deus, irmão, se você não ressuscitou com Jesus, vive a tua vida. Agora, se, e o se ali não é condicional não, o se ali, mesmo que, ou ainda que, ou já ressuscitou, a ideia ali não é se tem alguém que ressuscitou, outro não. Quem se converteu, ressuscitou com Cristo. Então, decida olhar para o lado certo e pensar as coisas certas. É uma decisão que eu tomo na minha vida. Então, eu falei para ajustar a frequência, né? Essa é a ideia. Ajuste a frequência antes de expor seus planos. Gideão, ele teve que ajustar a frequência, mesmo diminuindo o staff dele, sim ou não? Lembra da história? Ele teve que trabalhar muito, até ele expor o plano. Ele expôs o plano antes? Não. Você vai ver que o plano mesmo de ataque, de sucesso que ele teve, ele falou com os 300. Mas ele não tinha 30 mil? Então, gente, pega essa chave, pega essa palavra aí, põe a frequência no lugar primeiro, antes de você expor tua alma, tua vontade, tua vida. Isso até no casamento, sabia? Até entre os filhos. Você tem um plano para a família, você tem alguma coisa, ajusta a frequência da casa primeiro. Porque fora do tempo, vai dizer não vai dar certo, ninguém vai acreditar, porque está tudo sintonizado, está tudo fora da frequência. Não adianta. No ministério, então, gente, eu estava falando para o Leandro, que eu passei o ano passado muito atento, porque Deus não me permitia romper muito além. Estava crescendo a igreja, a nuvem tinha dado aquela parada, né? Para a gente, como os anciãos faziam, para ensinar a Bíblia, ensinar o povo, poucos apelos no culto, gente se consolidando, gente sendo... A igreja estava indo bem, obrigado, porém eu sabia que o potencial é como aqui, estava faltando mais, esperando mais, mas eu não tinha o sim de Deus, porque eu olhava a minha equipe, linda, maravilhosa, tem gente comigo há 20 anos, outros 25, outros 10 anos, não importa, mas eu vi que a frequência não estava legal, não sei se foi o Covid, o que aconteceu, não estava legal ainda. Quando chegou em dezembro, eu estou tomando banho, eu estou pedindo, Deus, me dá um plano para o próximo ano. E Deus me deu um plano, até compartilhei com ele sobre isso, que virou uma chave, uma frequência na igreja, um crescimento absurdo. A gente veio para o terceiro culto, está indo já para o quarto culto, assim, uma velocidade absurda. Mas eu não estou contando aqui vantagem, eu estou só te contando que a gente passou um tempo recuado. Mas a minha intenção era ver o seguinte, Deus, enquanto eu não tiver assim, uma certeza que eu posso colocar o que está no meu coração, eu vou segurar. Só que essa ansiedade é muito grande, que a gente quer expor os planos, Leandro, a gente quer logo, a gente recebe algo de Deus, você quer... Só que quando a equipe não está boa, as coisas não estão na frequência, a gente perde, sabe por quê? A gente diz que aquele projeto não funcionou porque não é o projeto que é ruim, é que a equipe não estava pronta ainda. Então, faça como Gideão, mesmo que o staff diminua, mas primeiro ajuste a frequência da tua equipe, ajuste a frequência das pessoas. Quem está pegando isso, gente? Aí quando der a hora, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, eu não vou aqui dar testemunho, até porque eu quero ministrar mais da palavra, mas assim, virou uma chave, o negócio está violento, o nível que está crescendo, o que está acontecendo, já vivi as outras épocas, mas a gente está gostando disso, mas eu percebi que a frequência estava boa, agora vamos embora, vamos partir para cima, como diz lá Josué. Davi passou tempo dentro de uma caverna, lembra? Depois que ele ajustou a frequência daqueles valentes, que os caras chegaram lá, meu irmão, querendo matar Saul, querendo fazer justiça, enquanto ele não colocou a frequência dos valentes dele em ordem, Davi não expôs os planos dele. Josué é a mesma coisa, ele convoca o povo para a santificação antes de atravessar o Rio Jordão. O que ele fez? Vão lavar as vestes, lá na beirada do Rio Jordão, todo mundo lavou as vestes. Hoje à noite é santificação, todo mundo vai ter comunhão em família, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Você vê que coisa grande? Agora imagina ele amanhã, Deus fará maravilhas do jeito que aquele povo estava. Vamos santificar hoje, vamos organizar a nossa casa. Gente, a gente perde muito com isso às vezes, grandes oportunidades são perdidas, porque elas passam, e nós não estávamos prontos para receber, o casamento não estava em ordem, as coisas não estavam bem, Deus já te chamou para o ministério, mas teu casamento está destruído, você tem que entender, põe frequência primeiro, e aí você vai entender que lindo esse mover de Deus. O próprio Cristo, né, que ele ajustou a frequência dos 12 dele, antes de passar a missão. Depois que ele ajustou a frequência, agora vocês vão ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai.
Então, um momento decisivo da nação de Israel, onde a maioria dos espias caluniaram a terra e convenceram o povo a desistir. Você lembra que os 12 espias foram, 10 tinham um relatório, 2 outros. A Bíblia diz que um outro sopro estava sobre Caleb. O que estava sobre Caleb? Olha que coisa linda, ele tinha um sopro diferente, ele tinha um espírito diferente. É sobre isso que você tem que se apegar a essa conferência. Esse transbordo, querido, ele virá não ser diferente por ser diferente. Não só discordar das pessoas porque você sempre quer discordar, mas lembrar que muitas vezes você não vai pensar e viver e fazer o que a maioria faz. Que você vai ter um discurso diferente, que vai fazer o seu ministério, tua casa, igreja, o que for, distinto de qualquer coisa que houver à tua volta. A grande problema nosso é a modelagem, a repetição, é falar, tá ruim mesmo. Aqui ninguém ganha, ninguém pedido, não ganha mesmo. Aqui nesse bairro todo mundo é pobre mesmo. Todo mundo foi mandado embora, todo mundo mesmo. Agora você tem que ter outro espírito, irmão. Porque quando eu tenho um outro espírito, eu tenho outro nível. E olha, meu irmão, isso é tão verdade como os 34 anos de ministério que eu tenho. Aonde eu posso lhe contar as fases da minha vida, que eu fui exposto a alguns conhecimentos desse, que eu fui colocando em prática na minha vida, sem nenhuma grande pretensão, sem nada faraônico, sem nenhum discurso exagerado, mas fazendo ali, sabe, percebendo que a minha história poderia mudar, se eu de fato não quero ser o que todo mundo faz, não quero fazer o que todo mundo faz, eu quero ser original. Fale comigo, eu quero ser original. Então a Bíblia fala sobre Caleb, fez ele influente diante da multidão desistida. Caleb tinha um mapa na mente. O que ele tinha na mente? Um mapa, porque Caleb saiu da terra prometida, mas a terra prometida não saiu dele. A grande questão é essa, ele viu o futuro e não quis sair de lá, meu irmão. Você precisa entender que você vai ficar aqui num presente de relatórios como aqueles dizendo, está tudo ruim, vai dar ruim, ou você vai ficar no futuro onde Deus já te levou, e você já viu o que Deus tem para fazer, e você vai viver nele. Você está andando aqui, apóstolo, vou viver na lunático, eu vou viver, não, você vai viver, querido, no profético mesmo, viver na palavra, viver no que Deus falou com você. Então, ele tem uma característica muito forte, Caleb, para mim. Ele andou no meio de todos, mas não teve o destino de todos. Você fala comigo isso? Ele andou no meio de todos, mas não teve o destino de todos. Então, andar no meio de todos é natural, até porque a gente faz parte de um coletivo, a gente faz parte de uma igreja, de um projeto, de um plano. Deus está colocando você em ambientes para você provocar diferença. Só que o meu destino não precisa ser igual de todo mundo. É só você olhar a história de pessoas que cresceram com você e você. E você não precisa ser orgulhoso, vaidoso, mas você olha assim e fala, meu Deus, eu nem gosto de ir lá no bairro porque vai parecer que eu estou ostentando. Não gosto nem de visitar minha família, mas não é porque você tem um outro sopro, um outro espírito. Ou não tem, eu estou no lugar errado. Porque eu conheço o teu pastor, eu sempre falo para ele, o Leandro sempre me desafiou sobre excelência. Desde a primeira vez, não lembro onde eu preguei, se era aqui, outro galpão, não sei onde era, eu falava para ele, você consegue ser excelente em ambiente onde a dificuldade é muito grande ao redor. Mas a gente entra, parece que ele está entrando dentro do tabernáculo, lá de fora, olhava assim, era deserto, quando entrava dentro, aquela beleza, né? Então eu penso que você, quando vem aqui, você é desafiado a ter excelência na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Não existe lugar melhor, existem pessoas melhores. A bênção não está na terra, a bênção está na pessoa, né? Então, aqui, o que acontece? Baseado nesse entendimento, eu liberei uma profecia, nem profecia, foi uma palavra para o meu rebanho que eu dizia o seguinte, 2023, só sobreviveremos aos desafios futuros se obtivermos um outro espírito conforme o espírito da desistência à nossa volta. Porque o espírito da desistência é o mesmo daquela época. Mas nós só vamos sobreviver, gente, esse ano, se nós tivermos um outro espírito, que é o espírito de Caleb, chamado outro sopro. É aquele que no meio de uma multidão falando vai dar ruim, ele está dizendo vai dar bem. Mas não está falando só para contrariar, o espírito dele está cheio, porque está de dentro para fora. Não é só assim, eu falei, apóstolo, porque eu não estou nem acreditando também não, mas eu estou falando só, não, eu estou falando porque eu estou cheio dessa convicção. E às vezes até alguém fica com raiva de mim, mas desculpa, eu não faço parte desses desistidos, eu faço parte daqueles decididos. É um outro espírito.
Então alguém precisa ter um outro espírito para despertar nosso sentido, sabia? Eu fui desperto por pessoas assim, que influenciaram a minha vida, onde eu olhava o ministério na moda antiga, porque eu fui resultado de uma escola teológica, de influência presbiteriana, obrigado, porque eu aprendi muito lá naquela escola teológica, mas o meu paradigma que eu tinha para chegar onde Deus queria me levar, ele era muito limitado. Eu cheguei a rir igual Sara. Porque você sabe que Sara, quando o anjo falou que ela ficaria grávida, ela não riu do anjo, riu? Nem de Deus, riu? Ela riu de quem? Dela mesmo. Então, quando eu recebi a profecia, eu ficava rindo, porque eu falava, meu Deus, esse cara está empolgado demais, porque eu não consigo ver. Eu tinha um sonho, um paradigma pessoal, de que um dia eu tivesse uma igreja com 500 pessoas, eu seria o camarada mais feliz dessa terra. Eu orei num galpão que a gente alugou, pagava R$5.000 de aluguel. Eu orei 5 anos de botar a mão na parede. Qual aquela, eu falava, Deus, se não me der, eu morro. Ainda bem que Deus não ouviu. Entendeu? Porque o lugar que eu tenho hoje lá, que a gente tem 24 mil metros quadrados. Quer dizer, eu ficava pensando em umas coisas que não tinha sentido. Por quê? Porque eu olhava num ponto de vista do meu paradigma, daquilo que veio para mim. Mas Deus queria me ampliar, isso é transbordar, querido. É você entender que, às vezes, você tem um paradigma, não está errado, não tem pecado nisso, só que está te trancando naquilo que Deus está para fazer, e você ficou preso a um conhecimento que está lá atrás. Deus te trouxe nessa conferência para despertar você, para destravar você, para mover sobre a tua vida. Então, eu comecei a perceber que minha vida mudou quando eu comecei a andar em lugares de pessoas que despertou meus sentidos. Não é verdade? A gente vai numa conferência e você fala assim, o que está acontecendo aqui? Fala o teu irmão assim, lá fora tem mais, irmão. É, isso que aconteceu comigo. Eu pensava que o meu mundo era um mundo que todo mundo vivia. De repente eu sento numa conferência, eu estou vendo, olha, eu vou falar um nome aqui que nunca foi conhecido por vocês, isso foi lá em 93. Eu estou na Zona Sul, pastor Marco Antônio, eu levei um ônibus na época, minha igreja tinha 1 ano, 2 anos de idade, eu levei um ônibus, sentei, tinha um pastor chamado Tanner Nelson. Alguém ouviu esse nome? Olha que interessante, né? Um africanão, um indivíduo pregando, com vozeirão, e ele uma palavra, foi a maior oferta que eu dei na minha vida, ou seja, a oferta que me destravou, que eu não sabia o que era oferta, até porque a gente foi criado assim, para que pastor dá dízimo? Eu já sirvo a Deus, eu já faço a obra, para que dar dízimo? Aí eu fui entender, tem nada a ver uma coisa com a outra, aqui eu estou servindo, agora se eu quero ser um pastor pobre, então continuo desse jeito, agora se eu quero prosperar, tem nada a ver com minha vida devocional, nada a ver com orar no monte. Não olha que essa cara é feia para mim não, irmão, eu vou continuar falando. Tem nada a ver com essas coisas. Orar no monte me dá autoridade para expulsar demônio. Se eu quero autoridade, aliás, me dá poder, porque autoridade só tem quem se submete. Agora, para ter prosperidade, irmão, é dízimo e oferta. Não adianta pedir ninguém botar a mão na tua cabeça, fazer o que for, fazer jejum de 40 dias, tu vai ficar devendo a conta de luz do mesmo jeito. Depois o Leandro arruma, tá, Leandro? Eu estou falando de negócio aqui hoje. É ruim de ser pastor de igreja local, que a gente fala os negócios para não estar na casa da gente, né? Mas é isso, então eu comecei a perceber o seguinte, eu precisava mudar o meu paradigma. Tanner Nelson, dá tudo que tem. Naquele dia, recém, igreja começada, a gente estava com o dinheiro contado, só que eu levei um dinheiro na carteira, que era para pagar a 3ª prestação do meu, como é que chamava aquele 3 em 1? Da CCE. Que era junto assim, CD, tal. Gente, vocês estão rindo do meu CCE? Era maravilhoso, era um negócio, conserta, estraga, lembra? Mas assim, foi uma conquista, na Casa Buri, lá em Volta Redonda. Eu estava com a 3ª prestação, e era tudo, aquele dinheiro, na verdade, não era para gastar. Sabe aquele dia que fala assim, deu uma emergência, o dinheiro está aqui, o restinho que tinha, ele pega tudo, eu peguei daqui, minha mulher olhou para mim assim, ela foi vendo, você vai? Eu falei, vou. Peguei do aparelho do CCR. A prestação que tinha que pagar segunda-feira, virou uma chave na minha vida. Virou uma chave. Não foi a primeira nem a última. Ali desatou, desagou. Aí começa a transbordar, meu irmão. Você começa a perceber como a vida funciona de verdade. Existe um mundo paralelo que a gente não conhece. E a gente fica dentro da igreja aqui com um conceito onde a gente está sofrendo, não rompe. Acreditando que Deus só sustenta a gente pelo salário que a gente ganha. Não tem nada a ver com isso, irmão. Deus traz da onde Ele quer. Deus usou Ciro, gente, pelo amor de Deus, Isaías 45, chamou o cara de ungido.
O indivíduo nem crente era, o indivíduo era de outro povo. O texto foi escrito 100 anos antes dele nascer, meu irmão. O nome dele foi falado 100 anos antes dele nascer. E Deus falou, vou usar um cara chamado Ciro para poder libertar o povo de Israel. Ele vai ser o meu ungido. Deus, Ele te faz, te prospera da onde Ele quiser. Você tem que aprender isso na tua vida, senão você vai ficar agarrado nessa frequência antiga, essa sintonia da AM aí. Passa para FM pelo menos, nem FM mais, né? Estou velho já. Já passa aí para outro nível de comunicação. Já que um outro sopro estava dentro dele, a diferença do espírito de Caleb é que seu espírito seguiu o Espírito de Deus. Está no texto, tá, irmão? Já que um outro sopro estava sobre ele, a diferença é que ele seguiu o Espírito de Deus. Então, o texto diz que me seguiu plenamente, perseverou em seguir-me. Olha, as versões que eu caprichei para você aqui, olha. Preencheu seu coração atrás de mim, é outra versão. Ou seja, ele me seguiu de todo o coração. Ele teve uma intenção diferente e me seguiu, é outra versão. A questão aqui, o que? É a frequência que você está. O que Deus está dizendo, já que Ele tem outro espírito, por quê? Porque Ele me seguiu. Na hora que todo mundo fugiu, Ele continuou comigo. E por isso Caleb tem outro sopro. A origem dele é outra. E se eu tenho outro ar aqui dentro, eu tenho outra fala quando eu falo. Porque se eu mexo na fonte, eu mexo nas atitudes, eu mexo nos resultados. Então eu tenho que mexer onde? Onde está a base, onde está a respiração, onde está o ar. Então, às vezes, a gente perde muito tempo com pessoas que estão fora da nossa frequência, sim ou não? Sim. E vai continuar perdendo tempo? Não. Porque a gente está mexendo muito no ministério, gente, e trabalhando muito na emoção. Não dá, emoção com missão não combina. Fala comigo? Fala de novo, emoção com missão não combina. Deixa as suas emoções para o churrasco, as outras coisas. Agora, ministério não tem esse negócio, não. Não tem preferência, não sabe cantar, não canta, não tem vida com Deus, não prega, não tem essa coisa, não tem. Não adianta, você pode chorar, espernear, vou sair da igreja que não deixou minha filha dançar. Dança. Melhor parar, né? Isso acontece, gente. A gente mistura as coisas demais, depois reclama dos resultados. Aí fora ninguém mistura, não, gente. Pessoas profissionais trabalham com quem é bom. Fazer obra social tem o seu lugar, mas quando se refere ao ministério, tem que ter competência. Não tem esse negócio de não ensaiei, vou cantar. Não ensaiei, desce. Você não está gostando. A gente tem que dar uma ajustada na frequência hoje aqui, amém, gente? Tem que ajustar, porque senão a gente vai ficar botando culpa onde não tem culpa. Onde nós mesmos cometemos os erros, chega no final de ano, gente, o que importa para mim é final de ano. No culto profético, apóstolo, tem problema se a igreja não cresceu? Para você, para mim tem. Para mim tem, eu quero resultado, eu trabalho muito. Eu não quero chegar no final do ano e falar assim, resultado profético. Não, isso aí eu não quero. Eu quero resultado real. Eu quero ver gente batizada, gente sendo liberta, gente acontecendo. E para isso eu tenho que me acercar de pessoas que não foi trazidas para a minha equipe por emoção. Tem gente que eu gosto para outras coisas. E não tem pecado nisso. Tem pessoas que para viajar com você é uma maravilha, mas talvez não serve para o teu ministério. Tem gente para comer churrasco que é maravilhoso. E tem gente que é os dois, tá? Eu tenho discípulo que come churrasco comigo e é maravilhoso no ministério. Vamos arrumar isso aqui, que senão fica gente com raiva aqui, né? Estou falando sério, tem gente que é uma maravilha isso, né? Quando você consegue chegar nos dois. O churrasco é só uma metáfora, tá, gente? Isso envolve, enfim, um monte de coisas ligadas a essa questão. Às vezes a gente perde muito tempo. Então, uma equipe fora da frequência se torna limitada em suas ações. Guarda isso. Uma equipe fora da frequência torna limitada. Eu tenho um exemplo que eu passo para a minha equipe por muitos anos já, muitos anos. Está no livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja. Um livro que revolucionou há 20 anos atrás minha vida. Eu tenho lá, de capa dura. Ele coloca lá o barril da tábua menor. É uma coisa que às vezes você já me ouviu, porque é um axioma do meu ministério. Que você pega o barril da tábua menor, aqueles barris que usava na roça ou nas fazendas, que tinha as tábuas presas a um arco de ferro, tá ligado aí na visão? Está tendo a visão ou não? Aquele barril, na verdade um balde de ripas preso a uma tala de ferro, a um arco de ferro, e que segura aquele balde. Só que pensa em tábuas de 30 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros, 40 centímetros, vai pensando. Aí eu pego esse balde, todo deformado.
Eu encho ele de água, ele vai obedecer qual o tamanho? Menor. Passa, é óbvio. Então, se é tão óbvio assim, aprenda uma coisa na tua vida. Quando vem a tua equipe encharcada por algo, vai segurar o tanto da tábua menor. Se você tem uma pessoa ali que está travada, não rompe, não ora com Deus, não busca, só está na emoção. Eu botei porque é meu irmão, botei porque é filho do fulano, você tem que colocar. Irmão, você está travando o teu ministério. Porque quando a água vem, ela vai derramar. E o que está aqui com 40 centímetros, não é que ele é melhor, mais vaidoso, não. O 40 centímetros significa alguém que está buscando, está clamando, está em sintonia contigo, está jejuando, ele está pagando um preço. Só que ele fala, a água não chega aqui, pastor. Não chega. Por quê? Porque toda vez que vem, derrama lá embaixo. Então a gente tem que nivelar essas tábuas, gente. Tem que nivelar as tábuas. Você sabe que a palavra querite, em hebraico, é nivelamento? Então guarda mais essa. É nivelamento, é Deus nivelando ali, Deus organizando. Então o que acontece? Quando você entende esse princípio, os projetos que já morrem às vezes antes de serem lançados, é porque a equipe não está na mesma frequência. Aí a gente diz assim, meu pastor não tem visão. Não, ele tem visão, só que não conseguiu ainda a frequência. Agora, não ter a frequência, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o pecado de ninguém, nem da equipe, nem do pastor. Porque nós somos altamente motivados, nós líderes nós cremos que você está pronto. A gente crê nisso, inclusive nós vimos isso na pessoa, só que ela mudou, gente. Estava uma beleza comigo, ordenei pastor para o divino culto. Mas isso acontece em Volta Redonda, isso. Estava uma beleza, estava indo tudo comigo, jejum, 5 horas da manhã, aí tu meteu azeite, agora carrega minha bolsa aí, que agora... pastor, estou consolidando a família. Vim só num culto, porque o outro culto eu estava em casa, consolidando meu filho de 9 anos. Que história é essa? Consolida outro dia, teu filho é importantíssimo. Mas se você tem um ministério, você tem prioridade na tua vida. Quem mandou me convidar? Oh, meu Deus do céu. Pensa bem. Então, o que acontece? Eu preciso de chegar a essa frequência, porque senão eu vou ter grandes perdas. Agora, preste atenção. Eu ouvi uma história. E se você tiver mais curiosidade, como eu tive, você coloca no Google depois, não agora, tá? A baleia 52. A baleia 52, ela é conhecida como a baleia 52 Hz. Ela, deixa eu só lembrar aqui o tempo, né? Foram 12 anos que ela foi sendo estudada, porque as baleias, você sabe que em geral, elas têm uma frequência de comunicação. Sim ou não? Já ouviram, né? Essa frequência, ela atravessa quilômetros no oceano, quilômetros. Principalmente quando o macho está atrás da fêmea, ele solta uma frequência, ou mesmo não sendo macho e fêmea, mas buscando outras baleias, essas baleias conseguem se juntar em quilômetros de distância. Uma embarcação, na verdade, um submarino, eles perceberam no radar deles, isso foi em 2004, presta atenção, em 2004, eles descobriram essa frequência, aliás, não, em 2004 foi publicado a respeito, pela primeira vez, sobre essa baleia. Antes de 2004, esse submarino percebeu uma frequência, pensou que era submarino russo, era um outro submarino que tinha, porque não era comum, não era a frequência das baleias, e muito menos de outros submarinos. Pensaram ser uma tecnologia nova, começaram a seguir a frequência, descobriram a Blue, que é a baleia azul, que é uma baleia específica, porém, uma raça única, que ela se comunicava a uma frequência tão grave, que ela não atingia nenhum outro animal. E ela simplesmente nadou sozinha. Aonde eles estudaram ela todo o tempo, entre setembro a novembro, eles estudavam ela, a época as baleias estão juntas, e sempre encontrava ela sozinha no oceano, isso por 10 anos. Até que esse exército, descobrindo isso, entregou para um grupo de biólogos. Demoraram para entregar. Porque eles estavam ainda achando, tem algum navio, tem algum outro animal, tem algum... Até que entenderam, é a baleia mesmo. Aí ela foi batizada a baleia 52 Hz. Ela é uma baleia solitária. Até ainda eu estudava há pouco tempo, ela está viva ainda até hoje. Uma baleia vive 90 anos. Ela ainda está viva, ela ainda é encontrada, ela não tem como procriar, porque ela não consegue encontrar com outras, e ela tem uma frequência diferente. Alguns biólogos falaram assim, talvez ela seja surda, talvez ela tenha algum problema, alguma coisa, e por isso a frequência dela é outra. Mas o que isso me chamou a atenção? Que eu olhava para a igreja, eu comecei a ver, não só a minha equipe, não só minhas ovelhas,
Qual é a frequência do mundo? Sabe como o mundo vê a gente, queridos? Eles veem que a gente grita, que a gente fala, que a gente prega, mas não entende nada. Porque a frequência é outra. Eles sabem que a gente existe. Eles pedem ajuda quando estão passando necessidade. Só quem entra no culto e vai embora, às vezes não entende nada. Não estou falando só sobre a entrega de uma mensagem inteligente. Eu estou falando sobre uma cultura que nós vivemos. E eu entrei o ano dizendo, gente, em nome de Jesus, a gente precisa entender a frequência do mundo, não para ser do mundo, mas para a gente poder se comunicar com eles. Quem está entendendo isso, gente? Mas eu não consigo entrar na frequência deles se a frequência daqui de dentro estiver confusa. Então, por isso, essa minha busca esse ano, eu tenho trabalhado e visto um resultado imenso com isso. Eu poderia até te falar sobre os testemunhos ao invés da pregação, mas eu acho que esse aqui vai te ajudar a entender o outro, que é entender uma frequência de crescimento que eu estou vivendo, que veio a partir dessa busca, não para ser moderna. Você sabe que moderno é brega, seja atualizado que é melhor, né? Porque moderno demais também passa do limite. O povo até fala, para que esse coroa está tentando ser não sei o que aí, né? Então, assim, a questão é você ter uma frequência de linguagem, é saber o sofrimento que as pessoas estão sofrendo lá fora, é compreender a alma humana. É óbvio que eu estou falando, pode parecer, mas não é. A gente vive dentro do nosso gueto, da nossa condição, do nosso ambiente, agradecendo e louvando a Deus, recebendo novos, que por misericórdia vem e aceita Jesus, que é uma coisa para eles que não entende o que é aceitar Jesus, né? Mas a gente está conseguindo um resultado bom, mas pode ser melhor. Quem está entendendo? O resultado está muito bom, mas pode ser muito melhor. É transbordo que Deus quer trazer sobre o teu ministério. Essa conferência é profética, gente. Os próximos 12 meses, não sei se eu volto ano que vem, não sei se vão me convidar, mas eu quero olhar aqui e ver um transbordo tão grande no teu ministério, que o teu rosto vai estar diferente. Pode celebrar, igreja. Celebra a igreja do avivamento. O que Caleb e Josué, que também tinha a mesma frequência, falaram? Vamos para cima deles. O que eles falaram? É aquela parte na tua Bíblia assim, eia. Aquilo ali traduzido, eia, subamos, é vamos para cima. Vamos para cima deles. Você sabe que Josué e Caleb, olhe bem, gente, Números 14, 6 a 7. Eu vou lendo já, tá, gente? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Deixa eu te dar uma luz aqui. Josué e Caleb estavam na mesma frequência, sim ou não? E o texto está claro. Por quê? Além de rasgar as vestes juntos, não é assim, rasga primeiro que eu rasgo depois, não. Porque quando você está na mesma frequência, irmão, você não está esperando alguém se manifestar ali, alguém falar ali, e você falar, agora eu vou também dar uma força ali. Não, é você ter gente comprometida a ponto de quando a gente está indignado com algo, você vai. Aí quando você, por um acaso, viu, tem um pastor lá no Paraná, tem um pastor, você nem conhece ele, mas você fala, gente, tem gente na mesma frequência que eu. Ele também, você está entendendo isso? E não precisa ser pastor, não. Eu estou falando no âmbito da igreja. De você estar na igreja e perceber coisas que você, não é reclamar e murmurar da igreja, não tá, gente? Reclamar e murmurar é a coisa mais fácil que existe. É você se colocar na brecha para resolver problema. É onde lhe dói é o teu? Gente, isso é não é Miles Moore, isso é outro americano que fala muito isso. Onde lhe dói é o teu chamado. Lhe doeu, é ali que você vai atuar. Então, doeu, eu não vou criticar, eu vou ajudar a resolver aquele problema. Né? Daqui a pouco já vem o nome dele, do pastor. Agora, o que acontece? Eles rasgaram juntos. Gente, agora tem um detalhe. Eles fizeram quase que um dueto. Eles declararam juntos a mesma coisa. A Bíblia fala que os dois falaram assim, olha bem, dois, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha que dueto maravilhoso. E faz mesmo, gente. Você lembra da Marta e Maria? As duas encontraram Jesus sem combinar nada. O que as duas falaram? Se o Senhor tivesse chegado antes, eu estivesse aqui, meu irmão não teria? Uma falou, chamou a outra. Se o Senhor tivesse vindo aqui, falou a mesma coisa. Porque a indignação, ou seja, a murmuração também faz dueto. Tem gente falando a mesma coisa que eu estou falando, não sabe nem por quê. Porque está junto no mesmo lugar, porque tem o mesmo sopro, porque estava na mesma célula, porque estava na mesma conversa, porque estava no mesmo ambiente. Só que você não caiu tua ficha ainda, irmão, que a igreja continua,
a gente continua prosperando e você, tua vida acabando. A gente tem aquela síndrome de Elias, se eu sair daqui, vai cair, a casa vai cair. Eu sou o único que não me dobrei diante da estátua de Baal. Aquela síndrome de Jonas, vou pregar aqui, vou sair, Deus vai jogar juízo nesse lugar. Aí tu sai, não acontece nada. Porque na verdade o que Deus está para fazer, Ele vai continuar fazendo. Agora vamos lá, olha para mim que eu vou falar de coisas boas agora. Então, gente, eles declararam juntos. Declararam? Juntos, a mesma coisa. Sincronismo, fala? Sincronismo dos seus atos. Deus vai lhe dar parcerias da sua frequência. Agora levanta a mão assim. Deus vai lhe dar parcerias da tua frequência. Como eu preciso disso, gente? Eu preciso de gente, eu vim aqui hoje de manhã, falo de novo. Eu falei, Leandro, eu gosto de vir aqui porque eu me sinto na mesma frequência. Eu sinto, então, essa parceria, ela é muito gostosa. Ela nos encoraja, ela fala assim, continua, vale a pena, vai lá, olha, tá vendo? Funciona. Você tem que buscar qual é a tua frequência e busca os parceiros, meu irmão. Pessoas que elas vão, como Josué e Caleb, poxa, eles falaram juntos a mesma coisa. Olha o sincronismo, rasga as vestes e declara. Não é um rasgou, outro rasgou. Não um falou, depois o outro falou. É os dois juntos, sabe por quê? Porque o sopro que estava dentro deles era o mesmo. E o sopro que estava nos murmuradores era o mesmo. Eles falaram a mesma coisa, gente, a mesma mentalidade. Agora, Números 13:30 diz o quê? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, o que ele disse? Eia. Subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você está vendo o que ele diz? É linguagem, meu Deus, gente. Se essa frequência, se essa sintonia se organizar aqui, ninguém segura essa igreja. Ninguém segura o teu ministério. Você que é de outro ministério, está aqui recebendo. Ninguém vai segurar teu ministério. Porque você não vai precisar fazer força, vai precisar só ajustar a frequência da tua equipe, do teu casamento, do teu ambiente, a linguagem. Quando alguém chegar, vai perceber honestidade, originalidade, teu olho vai brilhar. Tem gente, irmãos, que não dá para poder maquiar as coisas não, irmão, ou é ou não é. O povo lá de fora não é bobo não, gente. Eles quando entram no lugar e vê seriedade, eles falam, vou ficar aqui nesse lugar. Agora tem coisas que a gente quer passar uma realidade que não é. Teu casamento está todo fora de frequência. Tua equipe está toda fora de frequência. Está querendo tirar, querendo matar um lá dentro. Não mata não, mas libera ele. Sabe o que acontece, gente? É para o bem de todos. O meu discurso não é que você perca, pelo amor de Deus. Eu não gosto de perder ninguém. Mas eu também já aprendi que existem pessoas que elas não vão caminhar comigo. E eu fico perdendo meu tempo. E Deus está para fazer coisas maiores. Gente, uma conferência dessa, tá linda. Tá linda. Mas tinha que ter gente lá, sei aonde. Porque o que o Leandro dá a vocês aqui, o que ele paga o preço para trazer pessoas aqui, não é para você vir sozinho, não. É você chegar aqui com a tua caravana, chegar aqui. Desculpa, eu nem tenho números aqui na minha cabeça, o que tem. E estou satisfeito de pregar para vocês. Eu estou dizendo que nós, pastores, a gente sabe o que é isso. Às vezes tem que pagar um preço para o cara comprar uma inscrição. Está caro. Que caro, gente. Ah, não dá, não sei, não vou ter. Quando o cara é profeta, não vou ter o dinheiro daqui a 2 meses. Esse é pobre mesmo. Ele já está dizendo, né? Gente, calou o povo, levantou a profecia. Fala comigo. Então, ele cala o povo e levanta a profecia. Porque só fazer silêncio não resolve. Ele mandou o povo calar a boca. Olha aqui, olha. Caleb fez calar o povo. Esse negócio aqui é o seguinte, gente, cala a boca aí, vocês estão falando demais. Aí, quando ele calou o povo, levantou a voz da profecia. A profecia entrou. E ali a profecia começa agora a mudar o ambiente. Por quê? Os espias que estavam caluniando a terra, sabe o que eles imaginaram, gente? Vocês não vão acreditar. Quando eles deram a opção, quando o Caleb mandou calar a boca de todo mundo, os espias acharam que ele ia falar a favor deles. É o sentimento. Porque quem tem um espírito, outro espírito, eles acham que todo mundo pensa igual a eles. Só que Caleb não está mandando calar a boca para falar o que eles estão falando. Ele quer falar outra coisa que eles não falaram. Porque eles estavam juntos na mesma missão, eles foram para o mesmo lugar, viram as mesmas coisas e acharam que o relatório dele era igual ao deles também.
Você pode até estar no mesmo lugar, querido, mas você não vai viver a mesma consequência que outros viveram, não. Você não vai ter o mesmo destino que outros, não. Você pode até ter ido na mesma viagem, mas não é não. E o detalhe é que mais a surpresa deles, ele disse, nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse dela, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. Então Caleb, ele interrompe um relatório de desistência, deu um grito, e vamos para cima. O conhecimento desse texto, dessa história, você já tem. Mas o Espírito Santo me impulsionou a falar sobre frequência hoje, baseado exatamente nesse contexto, porque isso aqui é ter outro espírito. Fala comigo, isso aqui é ter outro espírito. É quando eu não estou comprometido com o que todo mundo está falando, mas sim com o que Deus está soprando dentro de mim, o que Deus está movendo dentro de mim. Ele, graças a Deus, tinha outro companheiro que era Josué, mas se não tivesse também, ele ia continuar dizendo o que Deus falou com ele. Então, eles pensavam que ele estava de acordo. Você sabe que tem muita gente incluindo você nas coisas, né? Sabia não? Gente, quando alguém falar nós, você fala, peraí. Certifique aquela pessoa que você não está naquele nós. Que aquele problema que ele tem com a igreja, aquele trauma que ele carrega, aquele negócio que nunca mais ele vai fazer, você fala, irmão, desculpa, eu te respeito, mas nós não. Vamos falar juntos? Nós não. De novo? Nós não. Por quê? Isso é coisa sua. Você precisar de ajuda, eu estou aqui, inclusive, para te ajudar a ser curado desse problema. Agora, não vem com essa coisa de nós aqui, porque não tem mais nós aqui. Esse nós aqui é um grande problema, porque, pastor, tem um monte de gente aqui na igreja, 3 pessoas, que estão querendo sair. Só que esse monte de gente é o nós que está falando. Gente, não dê às pessoas a oportunidade de falar em teu nome. Tenha certeza, certifica. Quando falar nós, você tem certeza que não estão incluindo você na decepção, na desistência coletiva. Eu não faço parte desse grupo, não porque eu seja melhor do que ninguém, mas eu não faço parte. Às vezes eu estou em ambientes de líderes que têm lá as suas lutas, tiveram os seus problemas. A semana mesmo eu peguei um Uber e a pessoa que estava dirigindo, um pastor há 30 anos, está ali na frustração. E ele tem uma história para me contar, e foi o tempo do Uber para ele me contar a história dele. No final disse, olha, vem tal dia, eu quero te ajudar, porque você tem potencial. Só que ele tem uma frustração de organização de uma história que eu não consigo, eu não tenho isso. Eu não estou nós ali, é ele. Eu respeito, está entendendo, gente? A dor dele. Só que muita gente está achando que a dor que você viveu é de todo mundo. Eu estou aqui na igreja, eu estou vivendo, irmão, é só você, então cura logo, procura ajuda, vai se resolver, ajuste a tua frequência, porque você está carregando uma coisa que ela está sendo coletiva só para você. Apóstolo, eu tenho umas 10 pessoas, então só vocês 10, então tá bom. E talvez os outros 9 seja culpa tua, porque você chamou nós, fez uma célula, fez pipoca e contou uma história para eles. Está atrapalhando. Você está atrapalhando, por quê? Porque é uma visão coletiva. Você sabe que ele diminuiu o volume da reclamação e aumentou o volume da profecia. Qual que é o segredo? Diminuir o volume e aumentar o volume da? Você sabe aquela métrica, né? Menos é? É aqui, irmão. Menos é mais. É só isso que ele fez. É só você diminuir o volume. Tem muito barulho, gente, tem muita gente falando, é muita gente junto, gritando, ele mandou o povo calar a boca. É assim mesmo que ele fez. Baixou, aí depois ele deu um grito, eia, subamos! O que mudou? O ambiente, menos é mais. Ele diminuiu aquela frequência, ele trouxe outra frequência. O resultado final a gente sabe que foi terrível, o povo ficou no deserto. Mas Josué e Caleb não. Eles tiveram sobre eles a promessa o tempo inteiro. O que é preciso, gente? Baixar o grito, o desespero, da incredulidade, porque apesar de aparentemente estarem juntos, eles não estavam juntos. A sintonia é muito importante. A mesma frequência é muito importante. Ela é uma chave para mim, para esses próximos ou últimos dias, para a igreja e a equipe poder suportar esse tempo. Essa metáfora que eu te falo é muito interessante, porque fala do búfalo e da vaca. Você deve ter visto já, né? Sabe que o animal tem uma sensibilidade, né, nele, o próprio animal. Quando a vaca percebe que está vindo uma tempestade,
ela corre da tempestade. E ela passa muito tempo debaixo da tempestade, porque se a tempestade está vindo, você vê na estrada já, ela está passando. A natureza vai fazer o quê? O instinto animal dela é fugir da tempestade. O búfalo não. Quando ele vê a tempestade vindo, diz que ele vira para a tempestade. E quando ela vem, ele corre em direção à tempestade. Ele passa pouco tempo na tempestade, porque ele está saindo da tempestade. De onde ela veio é onde ele está indo. A diferença, querida, ela está num conceito muito básico, que eu vou te passar aqui. Não vou aos textos para a gente não passar muito tempo aqui. O Leandro me falou o tempo, mas eu fico aqui organizando. Estou vendo tanta gente aqui, Eliezer já chegou, eu quero sentar para ouvir mesmo. Ele estava em cima do barco, aliás, ele estava dormindo. A Bíblia diz que naquele passeio com os discípulos houve uma tempestade. Jesus dormindo parecia estranho. Como que alguém dorme no meio da tempestade? A tônica aqui, gente, é básica para tudo na vida. Quando uma grande tempestade está acontecendo, alguém está completamente avesso, fora, omisso a ela, ou essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade, ou essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. É uma ou outra. Ela é uma pessoa, ou que ela realmente é irresponsável. A casa está caindo, o governo está vindo, ele está nem aí, dinheiro está acabando, ele está nem aí. Está lá com a vida dele, esperando que a casa cair. Ou essa pessoa está tomando o cafezinho dele, lá na esquininha, batendo papo, enquanto você está desesperadamente, com 3 empregos, fazendo plantão, desesperado fazendo o quê? Porque ele sabe alguma coisa que você não sabe. E talvez seja legal você sentar com ele para saber o que ele sabe. Porque aquietai-vos e... Por quê? Porque só se aquieta quem? E só sabe quem? Olha como é que vocês são bons de teologia, hein? Você preparou uma mensagem já. Então o que acontece? Eu preciso trazer essa paz para dentro de mim, quando a tempestade está fora de mim. Só que no meio dessa tempestade, o discípulo vem até Jesus, acorda Jesus. Mas quem acordou Jesus não foi os discípulos, foi a tempestade. E a tempestade vai se arrepender de acordar Jesus. Eu quero te provar, querido, que existe algo paralelo na sua vida também. Os discípulos só ficaram desesperados porque eles estavam fora da frequência. A frequência deles não era a mesma do líder deles. Passar por tempestade é terrível, no ministério nem se fala. Existem coisas que a gente fala, meu Deus, me tira disso logo. Tem madrugadas que a gente fala, Senhor, não sei se vai amanhecer não. Tem dias que eu já falei, Deus, o Senhor acho que não me chamou, eu me joguei. Eu acho que tem uma coisa errada, e eu estou falando sério. Já teve vezes que um dia alguém falou assim, o senhor já pensou em desistir? Eu falei, lógico. Desculpa a honestidade, claro que já. Eu só não desisti, mas pensar já. Agora, o que acontece? Quando eles estão na tempestade, Jesus sobe, dá um comando à tempestade natural, aquieta-te e acalma-te. A tempestade para. O que está acontecendo ali? No ponto de vista do reino espiritual, a tempestade está ouvindo a voz do Criador, que a criou, desde a criação não deu comando nenhum, e agora está falando, e ela está dizendo, a gente tem que parar. Porque o Criador está dando ordem e mandando a gente parar. Agora, os discípulos que estavam no barco com medo do que estava fora, começaram a ter medo do que estava dentro. Porque antes eles estão com medo da tempestade lá fora. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele falou, meu Deus, quem é esse? A Bíblia fala que eles ficaram, sim, o termo grego ali, é como se eles ficassem com medo de Jesus. Eles estão dizendo, quem é esse que está com a gente? 3 anos a gente não conhece ele direito. Quem é esse? Porque a frequência deles, irmãos, não estava ainda. E nada melhor do que a tempestade para ajustar, é uma maravilha. Muitas vezes os discípulos têm que passar algumas coisas na vida, querido, para ajustar a frequência com o seu líder. Porque enquanto isso eles estão só na teoria. Eles estão só no país das maravilhas. Eles estão achando que tudo é lúdico. Quando a gente fala, irmão, tem 2 cultos, vem comigo, fica comigo aqui. A gente está dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém comigo. A gente precisa de pessoas próximas da gente que está na mesma frequência, gente. Existe uma direção de Jesus ali. Quando Jesus libera a voz dele, os discípulos ouviram a voz de Jesus humano, mas a tempestade ouviu a voz de Jesus divino. Por isso que quando Jesus fala, eles levam um susto. Como que alguém fala tão brando assim e algo tão poderoso para? Porque eles estão achando que a voz que a tempestade ouviu é a mesma que eles ouviram. Só que a tempestade ouviu a voz de trovões,
a voz de muitas águas, a voz que é poderosa. Sabe o que a Bíblia fala da voz de Deus? Aquela voz entrou como uma tempestade no meio da tempestade. Estar em Israel para mim sempre é uma alegria. O pastor está indo agora daqui uns dias, eu estava dizendo para ele, novembro, você vai comigo lá? Eu falei público aqui, porque ele tem um compromisso, mas eu estou indo na Universidade Hebraica. Há 14 anos atrás, quando eu fiz 40 anos de idade, eu me dei um presente. Fiquei 21 dias na Universidade Hebraica de Jerusalém estudando. Eu faria tudo de novo. Foi um grande rompimento na minha vida. Desde então, faço caravanas há muito tempo, já fui mais de 40 vezes, só que eu tinha no meu espírito, eu vou um dia levar lá onde... Porque uma coisa é você trazer água de lá, outra coisa é levar alguém para beber onde você bebe. É outra coisa. Então, eu não priorizei, fui fazendo caravana. Quando entrou esse ano, Deus falou comigo, leva agora. E eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Porque eu vou te falar o contexto para te explicar o que está acontecendo aqui nesse texto. E eu fiz essa universidade, enfim, estou em novembro indo, são 30 alunos que estão indo comigo só. A gente vai ficar 10 dias imersos dentro da Universidade Hebraica. Lá eu aprendi algumas coisas muito fortes na minha vida. E uma delas foi sobre Kadima. Fala comigo, Kadima. Kadima é uma palavra comum, que a gente chega lá na caravana, às vezes o próprio líder, o próprio guia fala assim, Kadima, porque Kadima você está subindo, sobe, está descendo, desce, você está do lado de fora, vem. Kadima quer dizer movimenta, faz alguma coisa, chegou a hora de a gente sair, entra no ônibus, Kadima, sai do ônibus, Kadima, vamos subir a montanha, Kadima. Eu ouvi isso lá em 99, Kadima. Mas quando eu estou sentado com os professores, e alguns deles que são oficiais do exército de Israel, lá que eu aprendi que o único exército do mundo que não aprende a seguir ordens, mas sim a cumprir missão, é o exército de Israel. Porque cumprir ordem é fácil, deu errado, você fala que foi seu patrão. Cumprir missão é autorresponsabilidade. Você vai lá e resolve o problema, mesmo que tem que criar. Você tem que, mas deu errado, assuma a responsabilidade, que eu prefiro o líder que anda comigo, que toma decisão no meio do processo, mesmo que não cumpriu uma ordem minha. Mas isso é outra história. Vamos lá, Kadima. Fala comigo, Kadima. O exército de Israel tem códigos. Um deles, ele está ligado ao seguinte, hoje se uma guerra começa, vamos resumir porque é muitos detalhes, mas sobre os códigos, eles sabem, cada soldado de Israel tem sua arma posta, está toda pronta para entrar na batalha. Os grupos de Israel, nós temos 9 milhões de habitantes, tem pelo menos 5 milhões de soldados prontos, porque as meninas servem e os meninos também. Quando volta para casa, até os 45 anos, eles estão prontos para entrar na batalha em qualquer hora. O código pode vir no celular, pode ser um código na televisão, pode ser no ambiente de trabalho dele, chega para ele sabe exatamente onde ele vai. Quando o indivíduo está no campo de batalha, com só tropa, ele está liderando, normalmente o inimigo é maior em quantidade. A tecnologia de Israel sempre é melhor, mas o inimigo é maior em quantidade. As faixas de Gaza, todas aquelas guerras que a mídia passa, irmãos, quase tudo não acredite. Me desculpa, mas não dá para acreditar. Porque Israel não ataca, só se defende. Só que o grande detalhe é que eles têm um comando de vários códigos que são usados no exército. Quando eles estão diante do batalhão, 10 vezes maior do que eles, 20 vezes maior do que eles mandam uma voz para o comando, que talvez não dê tempo de mandar recursos, mandar soldados. Nós estamos enfrentando uma tempestade. Esse é o código. Quando o comandante em chefe ouviu esse código, ele sabe que é para matar ou morrer, não tem volta, é para partir para cima, ou então deixar o exército inimigo entrar. Então, quando ele dá o código Kadima, os soldados pegam tudo o que tem, eles se imbuiam de tudo que eles estão prontos. E a ordem do comandante é: entre na tempestade como uma tempestade. Não importa o tamanho do exército que está lá do outro lado. Entre, mas entra. Você entendeu? Mas entra e vai para cima, como uma tempestade. Porque o inimigo vai se confundir. Eles não vão entender nada. E como eu estou falando que eu estou resumindo, você não tem noção das histórias que a gente ouve de sionistas, não são crentes, sionistas só, como anjo que aparece, coisas absurdas que Deus manda no meio desses processos, porque o inimigo tem 244 milhões, isso há 14 anos atrás, quando eu estudei na Universidade Hebraica. O exército de Israel tinha 4 milhões, você está entendendo a proporção do exército? Sempre estão menores. Entre na tempestade, Kadima. Quando eles entram, o inimigo vai pensar, eles devem só estar ao exército da frente, estão vindo contra nós aqui. Não é possível eles virem com tanta bala, com tanta disposição, com tanta vontade, achando, e
Todas as vezes, até a época que eu estudei, o inimigo fugia. Por quê? Porque eles não tinham noção do tamanho de que estava aqui do lado de cá. Pelo tamanho da disposição de cada soldado que estava pronto e preparado. Entre na tempestade como uma tempestade. Quando Jesus deu uma ordem, querido, à tempestade, o povo que estava à volta ouviu a voz de um Jesus humano. Aquieta-te, acalma-te. Só que essa voz aqui entrou como um trovão, como uma tempestade, no meio da tempestade. E foi exatamente ali que Jesus acalmou todo aquele ambiente. Deus está lhe dando cadima. A frequência da tua equipe é cadima. A questão não é quanto nós somos, a questão é se estamos na frequência. Você está entendendo isso? Não estamos precisando de uma multidão para a equipe, não, gente. Não estamos precisando de muita gente, não. Se vier muita gente, glória a Deus. Eu preciso de gente comigo, que está na frequência comigo, que quando o comando vier e disser vai, não quero saber se nós somos 10 pastores, quero saber se nós somos 30 líderes de célula, quero saber se nós temos 30 pessoas na igreja, nós vamos partir para cima da tempestade, como uma tempestade, porque os ambientes serão mudados, querido, quando você entrar debaixo da ordem, da mesma frequência, só para quem recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus! Glória a Deus! O búfalo enfrenta, a vaca corre. A grande questão é que sempre vão ter aqueles que vão fugir. Não é pecado, vai para o mesmo céu que eu, mas não serve para ser líder. Agora, se você está disposto de fato a dizer, Senhor, me usa, para de brincadeira. Você tem que entender que existe mimimice que está atrapalhando o reino crescer. Que tem coisa do passado que está rompendo e atrapalhando a tua vida chegar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu oro para que Deus faça muito além, não quero ser tampa para ninguém, mas eu testemunho para encorajar. A gente está vivendo um tempo tão precioso de crescimento, que eu creio no cadima, na ordem de Deus. Mas eu preciso contar uma coisa para você muito rápido. Deus me mandou contar. Eu fui numa igreja um dia, eu percebi um povo na frente que gritava muito. Não precisa fazer isso que eu estou falando, tá? Gritava muito, participava muito. Eu fui entender, é uma igreja americana, muito forte. Eu fui entender o seguinte, por que tem esse povo aqui? Alguém falou, esses são os guardiões de atmosfera. Aí eu olhei aquilo, uma igreja que me ensinou muito em várias coisas. Eu falei, mas espera aí, esse pessoal é estranho, que dá um glória a Deus, grita, o pastor fala 2 palavras, vai... Eu falei, será que eu vou fazer esse ministério na minha igreja? Eu falei, não. Porque eu já tenho uns lá que se eu botar para ser, aí vai dar ruim. Mas eu aprendi uma coisa, Leandro, porque eu fui entender o princípio. Eu tinha lido um livro desse pastor um tempo atrás. Houve um tempo no ministério dele, onde pessoas vinham para afrontá-lo. Chegava cedo, sentava. Sabe aquela pessoa que fica no meio da igreja, que está ali te ouvindo, que está ali dizendo, eu estou aqui, mas não estou. Eu estou aqui, mas estou confrontando. Ele foi procurar ajuda ao líder dele. Sabe o que o líder dele falou? Pega as pessoas que têm a frequência que você tem. Pega essas pessoas. Pega essas pessoas. Deixa eu acabar de falar. Pega as fileiras da frente, reserva para eles. Chama e fala para eles, chegue cedo. Chega cedo. Senta na frente. Porque ele estava muito angustiado, deprimido, porque ele estava meses pregando, a igreja não estava rompendo, e aí as pessoas ficavam falando, está vendo? É isso, por quê? Porque estava ali resistindo o que Deus está para fazer. Só que a gente pensa que o problema é do pastor não, querido, é do teu filho que está desviado em casa, é do teu adolescente que não está vindo, o problema é nosso. Se a igreja não tem sucesso, nós também não temos sucesso, pelo amor de Deus. Não se trata de um pastor, se trata de um todo. Ponha na frente os guardiões, eles são pessoas que estão na mesma frequência que você. Aí ele falou, sabe o que? Porque ele pastor, ele é muito conhecido, eu não vou dar nomes aqui. Quando você estiver pregando, prega assim, ó. A igreja está cheia, prega aqui, ó. Prega aqui. Prega. Deixa a igreja lá. A igreja está recebendo também, mas prega para os guardiões de atmosfera aqui. Prega para eles. Sabe o que aconteceu? Eu não estou aconselhando você fazer um ministério disso. Eu acho que vai ficar meio mecânico no Brasil. É a minha opinião. Mas me chamou a atenção um princípio. Virou um ministério. Então quando chega naquele culto, tem 1, 2, 3, 4, 5 cultos. Primeiros a chegar são os guardiões, sentam na frente. Coisa mais linda que tem.
Ele já chega, irmãos, falou uma palavra, glória a Jesus. Não é hipocrisia não, é porque eles realmente estão numa sintonia. Sabe o que você tem que entender, querido? Existem guardiões que guardam nossa atmosfera. São pessoas que chegam e o ambiente muda. Ele chega na reunião, o ambiente muda. Só que tem uns que chegam na reunião, o ambiente cai. Então nós temos que começar a sintonizar a frequência do nosso povo. Não temos que tirar ninguém do nosso rebanho. Por favor, a graça não diz não para ninguém. Guarda isso na tua vida. A graça não diz não para ninguém. Ninguém mesmo. Até aquele ninguém. Todos são muito bem-vindos. Mas aqueles que estão com você são diferentes, pelo amor de Deus. Eles têm outro sopro. Eles têm outro espírito. Quando está todo mundo dizendo, a gente não vai pagar, eles dizem, vamos pagar. Nós vamos, mas não é porque só para pagar é repetidor. Eu decidi no meu ministério andar com os meus guardiões. Após como que escolhe? Nunca escolhi um. Eles se escolhem. Eu vou gastar um tempinho, porque isso é muito importante. Você não escolhe ninguém. Eles se escolhem. Não faz parte de uma seleção que um dia eu chamei aqui, vamos... Nada. Eles que decidem andar com você. Porque eles não guardam você só no culto. Eles não falam de você na casa. Eles não falam de você na semana. Eles guardam a tua família. Eles são pessoas decididas, porque eles não são comprados, não são influenciados. Eles não têm problema de alma, de liderança, de lugar, de localização, eles não se preocupam com o lugar que eles ocupam. Eles são guardiões de atmosfera. Porque se uma pessoa estiver dentro do quarto dele e falar algo contra você, querido, um pássaro pode levar lá e levar. Então não adianta você dizer que está comigo, está contigo, está comigo, só que lá fora está falando contra. Você não serve. Você não serve. Você guarda a atmosfera todos os dias, toda semana, todo mês, todo ano. Você está ali como guardião. Não é defensor burro não, tá? Não, porque não precisa gritar com ninguém. Você dá testemunhos. Você conta a tua história, porque eles nos escolhem. Sabe o que ele conta? Você está falando isso? Eu estou aqui com o pastor, quando ele me tirou das drogas. Ele foi lá na minha casa. Você não está entendendo. Esses são os nossos guardiões. Ele me buscou e me trouxe, confiou quando ninguém confiava. Eles não são comprados, eles não mudam de ideia, eles não são influenciados. Por quê? Porque eles são guardiões. Aproveita mesmo para ofertar por essa bênção na tua vida. Porque o guardião de atmosfera, ele tem a ver, querido, com o teu sucesso e o sucesso da igreja. E a coisa mais importante deles é a frequência. Eles são capazes de saber o que o pastor vai pregar sem nem ouvir o texto. Porque eles têm convivência no Espírito. Não é que eles adivinham, eles estão dizendo, eu orei por isso essa semana. Realmente eu vi que precisava disso. Mas eles não estão reclamando à tua volta, eles estão só aqui, ó, te protegendo, guardando. O pastor principal, a família, os outros pastores, os líderes, a igreja. Eles estão dispostos a pagar preço, porque eles não estão ali esperando o que vai dar para ver se vai continuar. Eles já estão, eles já decidiram, a vida está resolvida, não tem mais si. Nós vamos aqui ver filhos e netos, Jesus não voltar antes, nós estamos dispostos a pagar preço. Então, em nome de Jesus, eu preciso terminar, porque eu quero ouvir mais aqui. Deus está levantando os guardiões de atmosfera nessa reunião hoje. Vai ficando de pé, vai ficando de pé. Deus está levantando os guardiões de atmosfera nessa reunião hoje. São aqueles que têm a voz do Kadima. Quando fala Kadima, meu irmão, eles vão com tudo. Tudo. A minha oração é que Deus nos dê equipes. Pastores que estão aqui, quantos pastores tem aqui? Faz assim, todos os pastores, levanta a mão. Eu oro por você, querido. Pastores e pastoras, que Deus lhe dê guardiões da atmosfera. Desculpa, gente, a gente vai bajular você não confunda as coisas não. Não são pessoas bajuladores, são pessoas que guardam o teu ministério. São pessoas que estão entrando na guerra espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre os pastores aqui agora. Mas também líderes que estão aqui presentes. Guardiões de atmosfera que virão sobre teus ministérios. Que vai trazer esse fluir.
esse além da borda, esse transbordo, meu Pai, que vai trazer a frequência a todo o resto da igreja. Eu profetizo, quem está recebendo, diga amém. Sabe o que o guardião faz? Ele arruma a frequência da igreja inteira, porque ele traz a cultura. Ele não está dando glória a Deus para poder fazer barulho, não. Ele está trazendo cultura para aquela igreja. Ele está dizendo como as coisas funcionam. O desavisado chega, o murmurador chega, ele fala: meu Deus, não tem como passar essa barreira, porque existem guardiões aqui neste lugar. Eu vou me juntar a eles e também vou fazer o que eles estão fazendo. Lembre-se.